Adoramos o Senhor. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que já estão na sala. Estamos muito animados por nessa noite estarmos mais uma vez juntos com vocês. Nós dissemos no início que tivemos várias reuniões nas segundas-feiras, por isso não conseguimos estar com os irmãos. As reuniões globais foram maravilhosas, então as nossas segundas-feiras, nós deixamos as reuniões do altar e hoje estamos retomando nossa reunião. Quero também dar as boas-vindas a todos que estão nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós temos uma poderosa comunhão com vocês, uma palavra muito séria. Eu vou tratar de ser rápido, muito objetivo. Vou fazer um resumo rápido. Também quero que vocês saibam que esta palavra, ela está sendo falada nesse momento, nesses dias, nessas semanas. A única voz que está trombeteando esta palavra. Então eu vou apenas fazer um resumo. Essa palavra não é minha, não são revelações minhas, mas como um servo, eu quero transmitir aquilo que está sendo confiado para nós. Nós vamos começar com Apocalipse capítulo 14, o versículo de número 6. Nós já estamos há algum tempo nesses versículos, o versículo 6 e o versículo de número 7, e estamos ganhando muita luz, estamos ganhando muita revelação, e essa palavra está mudando o nosso viver, da maneira com que ela está sendo ministrada, da maneira com que ela está chegando a nós, está nos causando não apenas uma impressão, mas está nos destruindo. Nós estamos chocados, assustados, em pânico, como que o Senhor está abrindo esses versículos para nós. Apocalipse 14, versículo 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu. Então nós vemos que algo está passando no céu, né? Tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre, é muito poderoso, sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povos. Então esse anjo, nós estamos vendo aqui, que ele está descendo diretamente de Deus. Ele está vindo do céu. Ele está vindo diretamente do trono de Deus com uma missão específica. Nós estamos vendo que ele tem algo para falar para as nações. Por um lado, nós entendemos que esse evangelho, ele vai ser pregado dessa maneira, por esse anjo, ele vai ser pregado na grande tribulação. Mas por outro lado, nós vamos ver hoje que esse evangelho eterno, ele já está sendo pregado por anjos hoje. Eu vou repetir, nós temos os dois aspectos. O primeiro é que durante a grande tribulação, esse anjo específico vai pregar esse evangelho. Mas por outro, nós temos hoje na terra estão hospedados no Quênia, anjos que já estão pregando esse evangelho eterno. E quando nós vemos a todos os povos, tribos e línguas, quer dizer que esse evangelho eterno tem que ser um evangelho global. Ele precisa alcançar todas as nações da terra. Então, se você olhar hoje, por favor, seja sincero, está bem? Existe algum grupo cristão que está conseguindo pregar o evangelho em mais de 210 nações da terra? Você sabe que não tem. Você sabe disso. Cada um está com o seu pequeno grupinho ali, cada um está com a sua
pequena igrejinha ali, alguns têm um maiorzinho que comanda uma cidade, alguns, mas eles não conseguem alcançar todas as nações da terra. Agora, eu posso garantir para vocês que quando a voz, ela começa a falar do Quênia, se você abrir no seu computador a rádio Jesus is Lord, Jesus é o Senhor, no seu computador, você vai ver os números na rádio. Aí você vai ver que quando essa voz começa a falar, veja, eu estou dizendo algo que você pode confirmar. Aparece 209 nações sintonizadas ao mesmo tempo. Somente a partir da rádio você vai ver esses números ali. A rádio Jesus is Lord, ela por um lado, ela é física, mas por outro ela é uma rádio online. Então você vai acompanhar facilmente. Todas as nações da terra, é chocante e aterrorizante que há uma voz que, pela primeira vez na história, desde que a igreja chegou na terra, esta voz alcançou todas as nações do planeta Terra. Todas. E a mensagem do Evangelho Eterno é uma mensagem dura, uma mensagem cheia de repreensão, cheia de correção. Vocês sabem. Mas existe no planeta Terra, em todas as nações, um povo sedento por santidade. Sedento por viver uma vida justa e uma vida santa. E eles estão seguindo com grande temor essa palavra. Irmãos, isso é aterrorizante. Quando nós olhamos o Evangelho Eterno, que ele precisa ser pregado em toda a terra, e quando você começa a conhecer os números, você fica assustado. No Twitter, vocês sabem que nós somos trending. Todas as vezes que eles falam, também no Twitter, ser o primeiro, ou estar no topo de um Twitter, isso não é brincadeira. Agora, programas cristãos para chegar mundialmente nessa posição, isso também não é brincadeira. Somente Deus poderia conduzir essa única mensagem de arrependimento e santidade, que está como conteúdo do Evangelho Eterno. Só Deus poderia colocar essa mensagem como a número 1 no Twitter no mundo inteiro. Todos estão sendo alertados. Todas as nações estão sendo... Deus está mostrando para eles que o Messias está vindo, que o juízo está vindo, que tem que se arrepender e preparar para o arrebatamento. Todos. Ninguém pode dizer eu não estou ou não estava informado. E nós vimos nesses últimos dias que Mateus 24:14, quando se fala, e este evangelho do reino será pregado em toda a terra, habitada para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós vimos que o evangelho do reino, de Mateus 24:14, é o evangelho eterno. Nós não sabíamos disso. Então, há um evangelho que tem que ser pregado de uma única vez. Quando Jonas, ele esteve em Nínive, o encargo dele era aquela cidade. E ele conseguiu atravessar toda a cidade e pregou o evangelho ali. Mas hoje, o encargo é todo o planeta. E um ser humano não conseguiria atingir, em meio a essa apostasia, todo o planeta com uma única mensagem. Isso tem que nos trazer um certo temor, porque o que está diante de nós não é
normal. E aqui, no versículo 7, Apocalipse 14, 7, dizendo em grande voz, temei a Deus. O conteúdo desse evangelho visa restaurar o temor de Deus. Nós vamos ver isso mais na frente. Temei, temei, temei a Deus e dai-lhe glória. O conteúdo desse evangelho visa restaurar a glória de Deus, dar glória para Deus. Esse é o conteúdo do evangelho, pois é chegado a hora do seu juízo. O conteúdo desse evangelho visa avisar as nações que é chegado a hora do juízo. Que as nações têm que se arrepender porque o juízo está na esquina. É chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Restaurar a adoração ao Deus Pai. Oh, que conteúdo deste evangelho poderoso. Ele restaura completamente a vida normal de um santo que está preocupado em entrar na eternidade. Agora, demorou para nós entendermos alguns princípios que eu quero considerar com vocês hoje. O primeiro deles é, se hoje esse evangelho, ele já está sendo pregado, então, nós podemos fazer uma pergunta, por que ele precisa ser pregado antes do arrebatamento? Por que ele tem que ser pregado antes do arrebatamento? Então, nós temos várias respostas, mas a primeira, abram comigo Apocalipse capítulo 6, por favor. Apocalipse capítulo 6, o versículo 2, fala assim, eu vou ler Apocalipse 6, o versículo 2, na versão New King James, olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe ortogada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Nós vimos que esse cavaleiro, ele representa a apostasia. Nós temos palestras com o nosso bispo João Rafael, tratando desse tema com detalhes. Eu animo a vocês a entrar, a buscar essas palestras nas nossas redes sociais e nas redes sociais do ministério. Você vai ver com detalhes, com precisão e provas de que esse primeiro cavaleiro aqui não é a pregação do evangelho, não é Jesus Cristo, o cavaleiro do capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11, aquele sim é Cristo Jesus vindo depois do arrebatamento, já no final da grande tribulação com a noiva para o Armagedon. Mas esse aqui, ele fala de um engano, ele fala de uma apostasia dos últimos dias. Ele viria com um outro evangelho. Ele ia trazer um evangelho cheio de fermento, um evangelho cheio de coisas terrenas, um evangelho cheio de coisas doces, de coisas atraentes. Esse cavaleiro teria um evangelho que iria atrair multidões de pessoas, não poucas pessoas. É nesse evangelho aqui que nós temos aqueles que trazem os falsos ensinamentos, os falsos apóstolos, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos mestres. Eles, o profeta Elias tem falado sobre isso. Então, esse evangelho que chegou a partir do capítulo 6 de Apocalipse, ele traz
destruição para todos aqueles que estão seguindo. Porque todos os que estão seguindo esse evangelho terrenal, evangelho de prosperidade, aparentemente os senhores podem olhar e dizer que mensagem bonita que esse líder pregou, mas por trás você vai ver que aí a corrupção financeira. Por trás da cortina, há aí todo um esquema financeiro por trás, que está amarrando os filhos de Deus. Há aí todo um esquema maligno que está por trás das cortinas. E muitos não vão conseguir ver. Somente eles estão sendo arrastados para a tribulação, e a grande tribulação por esse falso evangelho. Então, por um lado, nós temos a necessidade do Senhor levantar alguém para pregar o evangelho eterno antes do arrebatamento. Por outro lado, esse espírito apóstata, espírito da apostasia, esse espírito do engano, ele teria que vir com uma aparência de santidade, uma aparência de lealdade a Deus, mas tendo o seu conteúdo, primeiro, um falso Cristo, um falso Espírito Santo, um falso Evangelho, falsa fé, falsos ensinamentos, que iriam conduzir muitos a ficar com o anticristo. Deus, amados irmãos, Deus, ele jamais entregaria essa última unção nas mãos de um homem como eu e você. Todos os líderes cristãos sabem que Deus prometeu uma unção, que Deus prometeu um avivamento antes do arrebatamento. Todos sabem, e aí líderes do mundo inteiro buscando esse avivamento. Uns estão jejuando, outros estão orando, outros estão crendo, outros estão dando palestras, mas nenhum deles querem reconhecer que Deus jamais entregaria essa unção na mão de um pecador que iria se corromper com facilidade. Mas em Malaquias capítulo 3, versículo 1, Deus disse que ele enviaria o seu mensageiro, o seu próprio mensageiro, alguém que viria do céu com esse encargo de pregar o evangelho eterno no meio de uma geração caída no pecado, uma geração caída na apostasia, totalmente cegos pelo engano desse momento. A coisa é grave. Se vocês puderem fechar o microfone, eu peço para a nossa secretária fechar o microfone dos irmãos, só para que a gente não pare aqui. Obrigado. Se você puder olhar aos seus lados, na cidade que você mora, no seu estado, no seu país, você vai ver que há algo anormal. Você vai ver um evangelho que está sendo pregado, que não repreende o pecado, não fala de santidade, não fala do inferno, não fala de maneira que tem que ser falado do amor a Deus, a Jesus Cristo. Não ensina como as pessoas devem se preparar para entrar. Mas é o evangelho que, quando você se aproxima, aqueles que são mais cultos vão falar algumas palavrinhas ali, mas por trás há uma cortina de corrupção. Todos se corromperam nesse momento. A ação desse cavalo branco cegou a todos. O espírito do anticristo, o espírito da apostasia, ele já foi liberado e ele está em toda a terra, enganando e seduzindo, cegando uma geração inteira para não ver
os mensageiros da eternidade que estão na terra. Eu falo essas palavras com grande temor de Deus, porque somente a eternidade vai testemunhar as minhas palavras. E nós vamos ver dois itens importantes que os irmãos precisam saber. Primeiro, o que é morrer nos seus pecados? O que será morrer nos vossos pecados? Vamos começar então. Abram suas Bíblias. Vamos começar então com o livro, o Evangelho de João. João, o capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo 24. Uma vez mais, João capítulo 8, versículo 24, fala assim: o próprio Jesus está falando com essas pessoas. Por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados. Você tem noção do que é morrer nos vossos pecados? Veja, nós estamos falando do arrebatamento e da ressurreição. Mas vamos dizer que depois dessa reunião, o Senhor venha para você. O Senhor pode vir antes para você. A pergunta é, no momento que o Senhor vir para você, você está realmente preparado? Porque se os pecados, a primeira etapa aqui, se os pecados, mas na segunda etapa, rebelião. Os pecados estão relacionados com a carne, mas a rebelião está relacionada com o orgulho. E o orgulho é um substituto de Cristo, é uma personificação de Satanás dentro do homem. É mais forte. Então, aqui, se a morte vir, vamos abrir para todos os cristãos. Então, hoje, a pregação do Evangelho Eterno, ela está sendo efetuada por anjos. Mas aquela pessoa não aceita isso. Então, se a morte vir hoje, primeiro, nós temos o aspecto muito forte da rebelião, porque não aceitou os mensageiros. Mas segundo, por causa da rebelião, morrerei nos vossos pecados. Então você tem pecados e você tem rebelião. Então, nesse momento, a pergunta que eu faço para vocês é: essa pessoa vai passar a eternidade aonde? Porque quando deixar esse corpo, a vida continua. A vida segue, mas em outro lugar. É aquele exemplo que a nossa coordenadora geral sempre fala para nós. Sempre falou. Quando nós definimos ali a parábola de Lucas 16 do rico e Lázaro, dependendo do lugar que os dois vão passar a eternidade, qual dos dois você gostaria de ser, o rico ou Lázaro? Se olharmos na parte financeira, o rico tem uma posição agradável e Lázaro não. Mas quando olhamos o lugar que eles vão passar a eternidade, o Lázaro tem uma posição muito mais agradável, o rico não. Então, nesse momento, morrer nos vossos pecados. O rico, ele morreu nos vossos pecados. Morreu nos vossos pecados. Mas hoje, quando Deus, ele traz alguém, ele traz um profeta para falar, é porque os homens de Efésios 4:11, eles estão com problemas. A uns, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho da obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Se esses homens caíram, os seus ministérios caíram, então Deus precisa trazer o seu próprio mensageiro com um evangelho eterno.
A queda desses homens, de Efésios 4:11, está relacionada com o primeiro cavaleiro de Apocalipse, capítulo 6. Eles foram enganados pelo espírito da apostasia. E Deus sabia disso. Agora, quando olhamos aqui, eu quero considerar com os senhores também Ezequiel 33, por favor, abram suas Bíblias. São versículos que nós estamos já nos familiarizando. Ezequiel 33, o versículo 13. Eu quero agradecer a todos que estão no Facebook, todos os que estão conosco, nos assistindo nas redes sociais. Muito obrigado, por favor, não saia. O Senhor tem uma palavra para você, para sua casa, para sua família, nesse momento tão crítico, esse momento tão decisivo da igreja. Ezequiel 33, o versículo 13, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. O que é isto? Quer dizer, morrerá nos vossos pecados, morrerá nas vossas rebeliões. Eu não vou continuar lendo, mas vocês podem ler o versículo 18 também. Aqui, considerar esse primeiro passo que, se nós não formos restaurados nesse evangelho eterno, primeiro, temei a Deus. O temor a Deus, em Apocalipse 14, primeira etapa, fala de você reconhecer quem está falando por Deus na terra. Porque há muitas vozes. Não é tão fácil. Abram comigo em João capítulo 7, o Evangelho de João, por favor, o capítulo de número 7. Esse versículo, ele é muito poderoso. João capítulo 7, nós vamos ler um versículo muito poderoso. Acharam todos João capítulo 7? O Evangelho de João, capítulo 7. O versículo 37 fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Então, uma festa de 7 dias. Ele veio participar. Estava ali milhares de judeus. Milhares. Agora, pense, uma festa. Você, em uma festa, consegue ouvir a voz de alguém? Porque todos estão falando ao mesmo tempo. Todos falam. Todos. Se há milhares de pessoas, todos estão falando. Então, no meio dessa festa, no último dia, ele se pôs de pé e o que ele fez? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja, a pergunta é, hoje, nesse dia que estamos vivendo, quantas vozes estão sendo faladas? Quando o Senhor se levanta com a única voz, você sabe que aqui somente quem estava muito próximo ouviu essa voz. Somente quem estava muito aquebrantado ouviu essa voz. Quem tem sede, vem a mim e beba. Há uma voz que está clamando em meio a muitas vozes. Todos estão dizendo, é Cristo que está me usando. É Cristo que está falando por meu intermédio. É Cristo, eu sou isso, eu sou aquilo. Há muitas vozes, mas é no meio dessas muitas vozes que o evangelho eterno está sendo anunciado. E nós só ficamos preocupados porque quando se fala que esse evangelho vai ter que alcançar todo o planeta,
Seria tão fácil para os líderes parar nesse momento, parar todos e dizer, se o arrebatamento vai acontecer, tem que ter alguém hoje pregando o evangelho, que está alcançando todo o planeta. Eles teriam que dizer, não sou eu, porque olha o meu rebanho aqui, é pequeno. Deixa eu descobrir aonde que está essa voz. Quem está falando? Então eles se voltarem e localizarem, acharem essa voz e dizer, eu paro agora. Eu quero parar nesse momento, porque o que eu estou pregando não alcançou todo o planeta Terra. Isso quer dizer que há uma voz que não é a minha que está falando. Oh, como eles seriam sábios se fizessem isso. Oh, irmãos, eu gostaria de mostrar alguns princípios para vocês importantes sobre Cristo. Porque a redenção, ela foi efetuada por um alto preço. Cristo, ele não deixaria tudo o que foi feito por ele na cruz durante 33 anos e meio que ele viveu nessa terra, deixando o céu, deixando o santo dos santos, deixando a glória, deixando os anjos, deixando o Pai, e ele se vestiu de uma humanidade caída, deplorável. E ele teve um viver humano nessa terra. E depois ele teve muito sofrimento. E depois ele foi julgado. E depois ele foi condenado. E depois ele foi crucificado entre malfeitores. E depois ele morreu. E depois ressuscitou. Deus, ele não poderia deixar essa obra que foi realizada se perder. Esse cavaleiro do capítulo 6, essa apostasia que entrou a partir de 2003, 2004, ela foi tão violenta que se Deus não enviasse os seus mensageiros dos céus, todos iriam se perder. Nem um cristão iria alcançar o arrebatamento. De tão forte que essa apostasia, ela cega, ela facilita o pecado e ela aprende a conviver com o erro. Ela passa a amar a injustiça. Ela se envolve com a política. Ela não repreende o pecado e ela passa a amar o dinheiro. Se o Senhor não o enviasse por amor aos escolhidos, ninguém iria se escapar. Todos iriam cair na tribulação. Todos iriam ser esmagados na tribulação. Vocês sabem que a tribulação, os primeiros 3 anos e meio, são letais por causa das guerras, por causa das pandemias. Os 3 cavaleiros, o preto, o vermelho e o amarelo, eles são intensificados nos primeiros 3 anos. E ali, em Apocalipse 6, fala que 1/4 da terra, da população, será exterminada por eles nos primeiros 3 anos e meio. E na tribulação, na grande tribulação agora, é o anticristo que vai matar. É o anticristo que vai destruir. Hoje, desculpem, a minha esposa vai pegar um pouco de água para mim ali, e hoje nós vimos que o falso profeta, ele é um empresário judeu, nós não queremos conhecê-lo, nós não queremos estar quando ele se manifestar. E nós vimos que o falso profeta, ele tem muito contato com o povo judeu. Ele é muito próximo dos judeus. Ele é amigo dos judeus. Por isso, ele vai conseguir entrar no templo. E ele vai colocar o anticristo também no templo. O templo que vai ser construído dos judeus será profanado pelos dois. Mas o que mais nos assustou é que hoje veio 2 informações a mais da boca
do próprio Deus. Primeiro é que o falso profeta, ele vai se manifestar somente nos últimos 3 anos e meio. Nós não sabíamos disso. Já terminando a tribulação, ele se manifesta. É aí que começa o seu ministério. Nós achávamos que o falso profeta, ele iria ter o seu governo por 7 anos. Não, ele só vai se manifestar já no final da tribulação. E segundo, nós vimos que o falso profeta vem de um país da Bíblia. Qual é o país da Bíblia? Então, é um pouco assustador. Todas as nações são nações da Bíblia, não. Há uma nação que foi formada a partir da Bíblia. Ela começou com a sua Constituição, a Bíblia. E esse falso profeta é um empresário judeu rico, e ele vem exatamente dessa nação. Então, nós não vamos, irmãos, se nós nos agarrarmos, nós não vamos estar aqui para ver isso. Agora, essas mensagens que estão sendo dadas vão ser uma grande fonte de ajuda para os que ficarem. Você já pensou aqueles que falam mal de você hoje, que te perseguem hoje, que difamam você hoje? Nós choramos por eles, nós os amamos. Não importa as calúnias, não importa o que falam da gente. Nós seguimos amando cada um deles. Mas eles não entendem, então nós estamos desesperados por eles. Nós sabemos que eles estão em um profundo erro e que eles vão ser arrastados. O Senhor vai fazer uma grande evacuação, tirar um grupo da terra, mas eles não vão conseguir entrar. Então, essas mensagens, irmãos, que estão sendo dadas hoje globalmente pelos profetas, essas comunhão de altares, as comunhão do seu altar, todas essas comunhão vão ser de grande ajuda para eles. Mas essas comunhão que a gente tem hoje, quando falamos do falso profeta, quando ele vai se manifestar, esses irmãos, eles vão voar, vão vir correndo para essas redes sociais, e eles vão encontrar a única luz. Mas a nossa palavra para eles sempre vai ser: não aceite o sinal do anticristo, você precisa ser um mártir, você tem que ser assassinado pelo anticristo, para que você possa entrar nos céus. É pelo caminho mais difícil que aqueles que ficarem para entrar no céu vai ter que tomar. É o caminho, assim como Cristo Jesus foi assassinado. Agora, para quem ficar, poder entrar no céu, também vai ter que ser assassinado. Irmãos, isso é muito sério. Abracem essa palavra. Sejam simples. Aqui no Zoom, tantos irmãos preciosos, estou vendo tantos filhos de Deus. No Facebook, eu sei que há tantos ali. Nas redes sociais. Por favor, não confie a sua eternidade a qualquer pessoa, antes que seja tarde demais. Por favor, eu queria ler com vocês, estou entrando para finalizar, apesar de ter muito versículo, não vou conseguir terminar, mas eu queria mostrar para vocês como que Cristo precisa ser restaurado por meio do Evangelho eterno. Nenhum outro evangelho pode restaurar Cristo. Alguns grupos podem dizer: nós temos a verdade, nós temos os melhores escritos, está aqui conosco. Isso aí não vai restaurar Cristo. Mas nós conhecemos tudo sobre Cristo. Isso não vai. Primeiro, tem que ser restaurado o mensageiro, aquele que chamou a nuvem de Deus, e ela veio em 2019. O mensageiro tem a mensagem. Se você não aceitar o mensageiro, você pode conhecer toda a Bíblia, não consegue ser arrebatado. Os céus não estão prontos para recebê-lo. Nós vamos ver que esse Cristo, ele está sendo restaurado agora por meio do Evangelho eterno.
por meio desses mensageiros. Alguns versículos que foram lidos para nós nos últimos dias. Vamos começar rapidamente. Vamos começar então com um versículo que está deixa eu pegar para vocês aqui. Levítico, por favor, abram comigo o terceiro livro, Levítico, terceiro Pentateuco, capítulo 21, o versículo 17. Nós vimos que o Evangelho Eterno, ele foi prometido antes da fundação do mundo. Nós vimos que Deus pregou esse Evangelho Eterno para Adão. Nós vimos que Deus pregou esse Evangelho Eterno para Noé. Deus pregou esse Evangelho Eterno para Abraão. Então, quando o homem cai no pecado, quando entrou o pecado, a condenação veio e a morte foi eminente, houve todo esse processo da queda. Então Deus, ele começa a pregar o Evangelho Eterno que viria quem? Um descendente, para salvar, para restaurar o homem de volta para o céu, para Deus. Mas, ao mesmo tempo que nós vamos ver Deus pregando que vai vir um descendente, que vai poder fazer essa obra, e todo a Bíblia vai apontar para Cristo. Cristo. Nós começamos aqui, eu vou pular, não tenho tempo de começar de Gênesis, mas quando o sacerdócio vai ser estabelecido por Deus, então Deus chama Moisés e ele vai mostrar que todo homem que tiver algum defeito, ele não pode fazer parte do sacerdócio. Qualquer defeito que ele tiver, ele está fora. Está excluído. Versículo Levíticos 21, 16. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Isso fala do lugar santo, o altar ali da mesa dos pães da preposição. Só o sacerdote podia entrar ali. Versículo 18, pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado. Ele vai dar uma lista que eu vou apenas ler por causa do tempo. O homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou quem tiver pelido no olho, ou sarna, ou esfinge, ou quem tiver testículo quebrado, nenhum homem da descendência de Arão, ou sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer, para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão a Deus. Então, hoje os profetas falaram, repetiram, é claro, que quando você ia, agora já não há, talvez nas grandes cidades não há, um sapateiro, aqueles que fazem sapato. Os sapateiros diziam que todo ser humano tem problemas. Um sapato sempre gasta mais do que o outro, ele tem um defeito. E hoje a ciência já descobriu que uma parte do corpo do homem, ela se desenvolve mais do que a outra parte. Então todo ser humano que nasce, ele nasce com defeito. Algum defeito, ou o dedo é desproporcional, ou seu pé é desproporcional, a sua cabeça é desproporcional, o seu nariz é desproporcional, ou a metade do seu corpo cresce um pouco mais, o seu pé, o seu sapato gasta um pouco mais do que o outro. A minha esposa falava recentemente comigo que até mesmo para você comprar um sapato, é melhor você comprar pela manhã. Porque de tarde, se você for comprar, o seu pé já está inchado. Dá uma inchada no pé, você já começa a fazer movimentos, e se você colocar o pé ali, você compra um sapato. Na realidade, ela falou o contrário. Se você comprar o sapato à tarde,
o seu pé está inchado. Inchou um pouquinho, porque você já fez movimento. Então você põe o seu pé lá dentro. Aí você vai pegar um número um pouquinho maior. E aí pela manhã, quando você tiver descansado, que você pôr aquele sapato, ele fica um pouquinho frouxo no seu pé. Mas se você comprar de manhã o sapato, quando você for colocar à tarde, ele vai estar bem apertado no seu pé. Porque há coisas anormais em nosso corpo. Mas aqui, quando Deus estabelece que todos que tivessem defeito não poderiam servir, ele estava mostrando que viria um único perfeito, irmãos. Somente Cristo, ele é um cordeiro, é um homem perfeito, não havia nenhuma falha nele. Vamos abrir Hebreus, por favor, Hebreus capítulo 4, esses versículos nos foram lidos, e cheio de luz, de vida. Hebreus capítulo 4, vamos ler o versículo 15, fala assim, aqui quando se mostra Cristo, né, todo o Velho Testamento, ninguém não teve defeito, todos os judeus teve defeitos, por isso todos pecaram, todo ser humano pecou. Hebreus 4, vou ler a partir do versículo 14, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firme a nossa confissão. 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja, mostra que quando diz ele não tinha pecado, quer dizer que ele não tinha nenhum defeito. Ele foi o único homem perfeito. E se você continuar lendo, você vai ver como Cristo foi perfeito. Agora veja, dentro desse evangelho eterno, você precisa de alguém para restaurar Cristo. Você precisa de alguém para colocar Cristo como centro desse evangelho. E aqueles que vão ser arrebatados precisa crer nesse mensageiro que está trazendo uma mensagem de que todo o homem tem defeito. Todo homem é pecador. Todo homem peca. Todo homem pecou. Mas há um Cristo que é o Santo de Deus. E se hoje há um evangelho eterno que vai restaurar esse Cristo, que vai me colocar dentro desse Cristo, eu preciso. Somente Cristo agora, restaurado, não o Cristo de Hollywood, aquele dos filmes. Não, nós estamos dizendo o Cristo. Em Apocalipse 1, esse Cristo, ele tem os olhos como chama de fogo, e ele tem os pés semelhante ao bronze. É esse Cristo que estamos falando. Não um Cristo doce, bonito, que dá tudo para as pessoas, que é amoroso. Você pode pecar, eu vou te carregar no braço, eu te perdoo, você é bonzinho, pode pecar hoje, amanhã você peca de novo. Esse Cristo não. Nós estamos dizendo do verdadeiro Cristo. Aquele Cristo que tem os olhos como chama de fogo. Ele esquadrinha o mais profundo do coração. São 7 olhos do Cordeiro. É esse Cristo que estamos falando. Um Cristo santo. Um Cristo totalmente glorificado e santo. Que por um lado, ele trouxe a era da graça por meio do teu sangue, mas que por outro lado, ele vai julgar. Ele vai matar. Vai matar. Os cristãos não conhecem um Cristo que vai matar. Não conhecem. Não, vocês estão falando do Velho Testamento, mas os cristãos não gostam de abrir Hebreus, as 5 grandes advertências. Os cristãos não gostam de abrir Mateus capítulos 5, 6 e 7. Eles não gostam. Porque ali vai mostrar quem é esse Cristo que tem 7 olhos como chama de fogos. Tudo que ele pagou na cruz
Nós vimos hoje que a Babilônia é a falsa noiva. Aquela noiva que foi gerada pelo cavalo branco, do capítulo 6 de Apocalipse. Ela é a falsa noiva, ela foi gerada dentro da apostasia dos últimos dias, do engano dos últimos dias. E ela é revelada depois do arrebatamento, essa falsa noiva. E nós vimos que essa falsa noiva, ela hoje está sentada reinando. Hoje ela crê que ela é a dona da verdade. Hoje ela engana, mas depois do arrebatamento ela vai ver que Deus não a aprovou. O Senhor não a conhecia, porque ela não conheceu o mensageiro. Ela o rejeitou. E aqui nós temos um Cristo que precisa ser restaurado. O verdadeiro Cristo, o verdadeiro sangue, o verdadeiro Espírito Santo, por meio do único evangelho eterno que está sendo anunciado pela boca desses anjos. E eu já estou caminhando para finalizar. Gostaria de ler com os senhores pelo menos uns 2 versículos mais. Vamos ler Lucas 4:42. Quando esse precioso Senhor ele veio, Lucas 4:42, é um versículo muito conhecido nosso. Eu vou ler o 42 e o 43. Olha o conteúdo do evangelho que o Senhor Jesus veio pregar. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. E foram até junto dele. E estavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Então nós temos aqui o Cordeiro perfeito, com o encargo de anunciar o evangelho do reino de Deus. E ele disse: para isso eu fui enviado. O evangelho do reino é o evangelho do arrependimento. É o evangelho da santidade. É o evangelho da justiça. O evangelho do reino é o evangelho que restaura Cristo como o único perfeito. Jesus veio para trazer esse evangelho. Não é o evangelho da prosperidade. O evangelho das coisas boas nessa terra. Você chega e eles não se preocupa, Deus vai te abençoar. Aqueles que estão falando mal de você, Deus vai cobrar deles. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Faça um voto. Você pode fazer um voto. Traga agora a sua oferta. Traga isso. Pede uma oferta. Pede 2. E muitas vezes escondido ali na cortina, por trás da cortina, e outras vezes abertamente. O negócio que está sendo feito com os filhos de Deus já não se preocupa mais com a regeneração adequada. Agora é um ritual. Então aqui nós temos o encargo daquele que é o perfeito Cordeiro que esteve na terra e que voltará como rei. O encargo era o evangelho eterno. O evangelho eterno. E eu gostaria ainda de ler com os senhores 1 Tessalonicenses 4, o versículo 7. Esse versículo me choca muito. 1 Tessalonicenses 4, o versículo de número 7. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. A santificação é um processo que só pode ser finalizado por meio da palavra que está sendo falada pelos mensageiros hoje. Não são de mensagens bonitas, não é de mensagens teológicas, não é dos grandes pensadores do passado, isso aí não vai ajudar. É pelo mensageiro que está com a única mensagem hoje, do arrependimento, da santidade e da justiça. O tempo está terminando. É essa palavra que restaura
temei a Deus. Temer a Deus. Eu quero temer, mas veja, eu vou repetir. A prova de que você passou a temer a Deus, ela se manifesta quando você passa a reconhecer a voz que está falando na terra hoje, a voz que está pregando o evangelho eterno hoje. Eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Eu já temo. Isso não é temor. Isso só vai se manifestar depois do arrebatamento. E nós gostaríamos de ler mais versículos, mas eu não tenho mais tempo. Eu quero finalizar dizendo para todos vocês que estão conosco nas redes sociais, aqui na sala do Zoom. O tempo não é para brincadeira. O tempo é muito pouco que temos. Nós precisamos usar esse tempo a nosso favor para nos preparar. Se você hoje está nos assistindo pela primeira vez nas redes sociais, ou se você vai ver esse vídeo depois, e você não sabe quem é esse mensageiro, ele se chama Profeta Elias. Na descrição dos nossos vídeos você vai encontrar os canais do ministério em português. Ele tem o selo de Deus para preparar um remanescente. O seu ministério começou há 18 anos e a mensagem não mudou. Arrependimento e santidade, justiça, o sangue de Jesus, o evangelho eterno, a cruz. Por favor, eu estou pedindo a vocês, não perca tempo. Entre em contato conosco. Nós podemos ajudá-los. Nós só podemos fazer isso enquanto há tempo. Por favor, não queira ser arrastado para a tribulação. Aquilo vai ser um campo de sangue, de juízo. Hoje nós vimos em Apocalipse que Deus vai fazer aqueles que ficarem beber o cálice sem mistura. É como você pegar uma fruta e você tirar aquela fruta, fazer a polpa da fruta, você fica com aquilo forte. E aí você quer fazer um suco, por exemplo, você dilui com água, porque está muito forte, você põe água. Mas esse cálice que quem ficar vai beber é puro, não tem mistura. Quer dizer que a ira de Deus e a ira do Cordeiro vai estar concentrada ali. O tempo está terminando. Não brinque com a sua eternidade. Veja, nós temos provas para você. Por favor, nos dê uma chance de falarmos contigo. Nos dê uma chance de termos uma reunião. Nos dê uma chance agora. Nós temos provas para mostrar para você de que eles são os mensageiros. E que fora deles ninguém vai conseguir preparar você para o arrebatamento. Nós estamos desesperados. Por favor, escute. Escute enquanto há tempo. É a sua eternidade que está em jogo. Depois do arrebatamento, o tempo muda tudo. A terra, o status da terra muda. Tudo muda. A era da graça termina. A era do sangue termina. Somente juízo. Então, por favor, nos dê uma chance. Nos permita-nos falar com vocês. Entre em contato conosco, tem telefones.
Nos dê uma chance. Eu queria terminar. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo na sua vida, se você sabe que há problemas na sua vida, repita comigo essa oração. Poderoso Senhor Jesus, obrigado por trazer mais luz sobre o Evangelho eterno. O Evangelho do Reino é o Evangelho eterno. Eu entendi, Senhor. Eu me arrependo agora de todos os meus pecados. Eu me arrependo de todos os maus caminhos que eu tenho andado. Eu me arrependo de toda a rebelião. Ó Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, por favor, eu te imploro pelo sangue único do seu Filho para vir sobre mim. Senhor, mantenha o meu nome no livro do Cordeiro Eterno, do Filho amado, do amado dos céus. Senhor, guia os meus passos em santidade e em justiça. Abre os olhos do meu coração para que eu veja agora os mensageiros que foram enviados por ti para pregar o Evangelho eterno e restaurar o temor de Deus, a glória de Deus. Senhor, guia meus passos, toma nas minhas mãos e me conduza no único caminho. Hoje eu nasci de novo, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer a todos das redes sociais. Muito obrigado. Amém. Amém. Eu queria agora, nós temos um tempinho na sala do Zoom, se você